A metamorfose, sem dúvida nenhuma, é um dos processos mais interessantes e extraordinários que nós entendemos. Para entender melhor o que significa uma metamorfose, que nada mais é do que o processo em que um ser se transforma em outro ser. Entender melhor isso aí, basta a gente olhar como uma lagarta se transforma em uma borboleta. Só que quando nós analisamos isso, e aí podemos trazer isso como uma metáfora para entender que o processo de mudança e de transformação, ele também acontece no homem. E aí nós associamos que o homem, ele pode passar por um processo de mudança física, mas também um processo de mudança no seu caráter, na sua forma de pensar. E isso também implica em mudanças naturais. Acerca desse assunto, nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, se você tiver com sua Bíblia, você vai poder encontrar esse texto comigo, onde Paulo escreve aos irmãos em Roma e ele faz uma recomendação. E ele diz no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, o intuito de Paulo aqui em escrever aos irmãos em Roma, aos crentes em Roma, era exatamente provocar neles um entendimento racional do que significaria a mudança de entendimento. Nós sabemos perfeitamente que dentre os processos naturais de mudança que o homem passa, que o homem tem, quer elas movidas pela natureza, quer elas promovidas pela a própria sociedade, quer elas promovidas pelo grupo em que esse homem se encontra, a gente vai entender naturalmente que esses processos de mudanças, eles são variáveis demais. E muitas dessas mudanças, algumas dessas mudanças, elas são às vezes impostas mesmo. Outras, o homem gera naturalmente uma resiliência, ele entende e adapta à mudança que ele, às vezes, ele quer. Mas o que Paulo está trazendo, na verdade, é uma mudança para um novo entendimento. E quando a gente pensa nisso, quando a gente entende isso, quando a gente olha isso à luz da Bíblia, quando a gente tenta resgatar e entender o que era que Paulo estava provocando nos irmãos ali em Roma, e vê que isso se aplica perfeitamente a esse tempo. Estamos vivendo momentos difíceis, como todos nós sabemos. Você sabe perfeitamente como tem sido os nossos dias hoje, têm sido difíceis. Como cada vez mais nós temos encontrado dificuldades na convivência, a luta pela sobrevivência, dentro do contexto familiar. O homem, cada dia mais, ele tem encontrado resistências naturais e problemas sérios que têm mudado a sua forma de pensar, a sua forma de agir, interferido naturalmente nas suas emoções, interferido naturalmente na sua relação com Deus, na sua relação familiar, na sua relação social. Para que esse homem se preserve, esse homem tenha alegria, esse homem descubra o verdadeiro sentido da vida, ele precisa adaptar-se a algumas mudanças que são naturais. Para isso é que Paulo traz essa proposta. O contexto de Paulo, o intuito de Paulo é exatamente alcançar o coração do homem, em dizer que, olha, existe um processo natural que tem sido oferecido na sociedade, existe um curso natural, e muitas vezes esse curso natural ele vai muito longe daquilo que Deus tem como proposta, coisas que o homem, ao analisar, muitas vezes são mudanças que são impostas, são ações que são impostas, e essas ações, elas tentam naturalmente, cada vez mais, afastar o homem de Deus, e mais do que isso, ele compromete a sua vida, compromete a sua ação, compromete seus interesses, compromete o seu bem-estar, compromete a sua relação com Deus. E o que Paulo estava dizendo, olha, eu queria que você tivesse um olhar diferenciado. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com as coisas que têm acontecido naturalmente e que essas coisas que têm contribuído para o seu afastamento e distanciamento de Deus. Pelo contrário, você
possa fazer uma autoanálise, que você possa analisar o seu contexto, que você se permita se transformar. Esse processo de transformação, na verdade, ele bem diferente do processo de metamorfose, onde vem um processo natural. Essa proposta de Paulo é exatamente onde o homem, a diferença é que onde o homem, ele dá liberdade para essa mudança. Naturalmente, essa mudança não acontece de forma natural, ela acontece por uma tomada de decisão. O que Paulo está provocando aqui é, olha, entenda que esse curso natural, ou as coisas que naturalmente têm sido apresentadas, nem sempre elas são saudáveis, nem sempre elas são boas. Agora, quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós entendemos perfeitamente o que ele quer dizer. Então, há uma conjuntura de favorecimento, onde há uma expectativa, e essa expectativa sou eu que vou criar, é você que vai criar. O processo de mudança da mente, de mudança no pensar, a forma como precisamos entender este mundo, ele vai depender de você. É um processo que precisa acontecer em você. E para que esse processo ocorra, é você que tem que dar essa liberdade. É exatamente o favorecimento do Espírito Santo na vida do homem que é capaz de atuar na mente, capaz de atuar no coração e mudar suas intenções, mudar sua forma de pensar, mudar sua forma de agir, mudar o seu comportamento. Hoje, na trajetória de muitas pessoas, acredito que na sua, por exemplo, você teria condições de dizer quem era você antes e quem é você hoje, após Cristo entrar no teu viver. Quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida, ele muda completamente o homem, ele muda o caráter do homem, ele muda a forma do homem pensar, ele muda e ele faz esse processo de mudança. Na verdade, não é um processo de mudança que vai deixá-lo distante de Deus, pelo contrário, as ações de mudanças que ocorrem, elas favorecem o homem. Em primeiro lugar, favorece o homem na sua relação com Deus. A partir daí o homem encontra e sabe perfeitamente da importância da relação dele com Deus. Quando ele descobre isso, ele se aproxima de Deus. Quando ele reconhece isso, ele dá mais liberdade para Deus agir. Quando o homem ele se aproxima de Deus, ele percebe nitidamente que ele não tem como desassociar a vida dele de Deus. Então há um processo natural que agrega valores a Deus e gera no homem, gera em você uma relação íntima e profunda com Deus. O segundo aspecto de mudança que pode ocorrer, essa mudança benéfica, é com relação às suas próprias intenções, com as suas próprias atitudes, a valorização do seu ser, de descobrir quem é você. Importante demais que cada um de nós saibamos quando chegamos e para onde vamos. Na verdade, esse debate, né, que foge, digamos assim, de muitas variáveis, dependendo da concepção, ele traz hoje muitas incógnitas, mas ele não traz dúvida para aqueles que conhecem a Bíblia e sabem perfeitamente qual o significado do sacrifício de Jesus. Para aquelas pessoas que entenderam, que entendem o sacrifício de Jesus, a razão pela qual Jesus veio ao mundo, a causa que levou Jesus à morte, o processo natural da ressurreição de Jesus, o homem sabe, você sabe perfeitamente que isso foi apenas para dar a você sentido à sua vida, dá a você a liberdade e a garantia da eternidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vai. Sabemos que simplesmente a morte, ela não é uma etapa final na vida, pelo contrário, a morte significa para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão com sua mente renovada, uma nova fase no viver, uma fase eterna com Deus, porque o próprio Jesus garantiu que iria preparar lugar para que eternamente com Ele estivéssemos. A terceira fase, ou o terceiro processo de mudança que acontece naturalmente no homem, é quando essa mudança alcança o seu pensar, alcança o seu caráter e mobiliza ele. Você agora passa a entender quais são as ações que lhe favorecem no casamento,
na família, você passa a ter uma sensibilidade melhor acerca das pessoas, você começa a ter entendimento melhor, reconhecendo, claro, as limitações do homem, a falha do homem, mas acima de tudo, há um processo natural de disponibilidade nas pessoas, em que essa disponibilidade leva você a se tornar uma pessoa muito mais amável, uma pessoa muito mais acessível, uma pessoa que estará muito mais próxima daquelas ou daqueles que precisam, porque na verdade, quando nós olhamos para a vida de Jesus, entendemos perfeitamente o que significou a vida de Jesus, o espelho da vida de Jesus retrata em nós alguém que chegou para servir. Jesus deixou um legado maravilhoso, que foi um legado para servir. Jesus veio para servir a todos, Jesus veio para nos mostrar isso como razão. Então nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui por uma razão muito simples de entender, que temos um sentido sim. Estar aqui significa valorizar a minha vida, mas ao mesmo tempo me predispor a abençoar alguém, me predispor a estar ao lado de alguém, me predispor a gerar empatia e ao mesmo tempo acessibilidade às pessoas. Hoje, em um mundo onde a globalização, onde a esfera digital, ela tem gerado vários meios de comunicação, mas por incrível que pareça, essas pessoas hoje que estão aí muitas vezes com várias redes sociais, são pessoas que estão isoladas muitas vezes dentro dos seus quartos, isoladas dentro dos seus mundos, na verdade, e elas não têm contato com as pessoas. Deus gerou em nós um relacionamento íntimo com as pessoas. O Senhor quer que nós venhamos fazer bom uso, porque isso gera em nós naturalmente acessibilidade, mas do que isso, nos tornamos úteis às pessoas. E o que o Senhor quer nesse processo? Ele quer exatamente mostrar isso. Ele quer mostrar isso para você. A sua relação com Deus não pode ser uma relação qualquer. O seu relacionamento com o Senhor não pode ser um relacionamento qualquer. A sua relação consigo mesmo, o seu entendimento em descobrir para onde você vai, quem você é, tem que ser algo muito convicto. Mais do que isso, quando você olha ao seu redor e você descobre o seu papel na sua família, o seu papel no seu casamento, o seu papel nos seus amigos, na empresa onde você trabalha ou com o grupo com quem você convive, na sua igreja, tudo isso são esfera que leva você a resgatar que você não é uma pessoa qualquer. Valorize o processo de transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas permita que o Espírito Santo alcance você e transforme a sua vida. Com certeza, essa nova pessoa, esse novo ser, essa metáfora da metamorfose, atuando no teu coração através da ação do Espírito Santo, certamente dará a você muito mais liberdade e certamente trará a você um sentido novo para a vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.